Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre o sódio, um elemento considerado benéfico, mas que pode ser essencial para muitas plantas superiores. Nos solos tropicais e em locais com elevada precipitação, os teores de sódio são geralmente muito baixos. Mas em regiões áridas e semiáridas, este elemento contribui com mais de 25% dos cátions trocáveis na camada arável, constituindo-se em um grande problema para a agricultura, pois, como sabemos, condições de salinidade são muito prejudiciais para a maioria das plantas cultivadas. Três aspectos devem ser considerados sobre o papel do sódio na nutrição mineral das plantas. Primeiro, o sódio é essencial para diversas plantas. Segundo, o sódio pode substituir muitas funções do potássio em numerosas espécies vegetais. E terceiro, o sódio desempenha funções adicionais no crescimento das plantas. Na década de 60 do século XX, o sódio foi estabelecido como essencial para a espécie halófita nativa da Austrália, a Triplex vesicaria, da família Chenopodiaceae. Nesta tabela, apresentamos alguns dados do famoso trabalho de Brownell, realizado em 1965, que estabeleceu a essencialidade do sódio para esta planta. Então, ele estudou o efeito de doses de sulfato de sódio no crescimento e no teor de sódio e potássio em folhas de a Triplex vesicaria. É bom ressaltar inicialmente que a solução nutritiva apresentava uma dose constante de potássio, de 6 milimoles. Então, percebemos aqui na tabela que o aumento nas doses de sódio proporcionou também um aumento no peso seco das folhas. Vejam que com o simples aumento de 0 para 0,02 milimoles de sódio, houve uma expressiva resposta da planta em termos de crescimento. E este crescimento continuou com o consequente aumento das doses de sódio. Também a concentração de sódio no tecido vegetal foi aumentando também à medida que as doses de sódio aumentaram. Então, esse trabalho estabeleceu a essencialidade do sódio para esta planta. Depois desse trabalho, vários outros foram feitos confirmando esses resultados do Brownell. Estudos posteriores com outras plantas mostraram que o sódio também é um elemento essencial para muitas espécies, que são caracterizadas principalmente por apresentarem a rota fotossintética conhecida como um C4. Estas espécies são das famílias Amarantaceae, Chenopodiaceae e Cyperaceae. Nesta figura, na verdade, figura 1, apresentamos um desses estudos sobre a resposta comparativa de plantas C3 e C4 ao suprimento de sódio em ambiente com doses crescentes de CO2.
Nota-se que a planta C4, Amaranthus tricolor, apresentou uma ótima resposta à adição de sódio, enquanto que a planta C3, Lycopersicum esculentum, o tomate, não apresentou resposta à adição de sódio, como mostram essas curvas, em que o crescimento da planta nas duas situações foi praticamente o mesmo, ou seja, a adição de sódio não surtiu nenhum efeito para esta planta C3, enquanto que para a planta C4 o efeito foi altamente expressivo. Lembramos que plantas C4 diferem das C3 quanto ao primeiro composto estável de carbono formado durante a fotossíntese. Nas plantas C3, o primeiro composto é o 3-fosfoglicerato, ou 3-PGA, com 3 carbonos, que é formado por uma reação catalisada pela enzima rubisco. Por outro lado, nas plantas C4, o primeiro composto formado é o ácido oxaloacetato, com 4 carbonos, que é subsequentemente convertido a malato ou aspartato, dependendo da espécie. É importante ressaltar que nesses estudos com plantas do tipo C4, espécies importantes do ponto de vista agronômico e econômico, como por exemplo milho e cana-de-açúcar, não respondem ao sódio, sendo essas espécies consideradas natrofóbicas. Os trabalhos têm indicado ainda que mesmo para as plantas extremamente halófitas, o sódio funciona como um micronutriente. Destacamos finalmente que, de acordo com os conhecimentos atuais, o sódio é essencial para muitas, mas não para todas as plantas do tipo C4, e não é essencial para as plantas C3. Para muitos autores, o principal papel do sódio na nutrição das plantas é substituir o potássio em suas funções metabólicas e osmóticas. Esta função do sódio, substituindo algumas ou diversas funções do potássio e promovendo maior crescimento das plantas, é conhecida há muitas décadas. Nesta figura, apresentamos um esquema para a classificação das plantas cultivadas de acordo com o nível de substituição do potássio pelo sódio e promoção de crescimento adicional pelo sódio. Então, aqui nós temos que esses espaços em branco correspondem às funções do potássio substituídas pelo sódio. Estas porções tracejadas correspondem às funções do potássio não substituídas pelo sódio. E esta linha aqui representa o crescimento das plantas sob ótimo nível de potássio. Acima desta linha temos então o crescimento adicional promovido pelo sódio. Desta forma, as plantas cultivadas foram divididas em 4 grupos, A, B, C e D, sendo que neste sentido do grupo A, temos as plantas halófitas e no sentido do grupo D, temos as plantas não halófitas. Nas plantas do grupo A, não apenas uma grande proporção das funções do potássio pode ser substituída
pelo sódio, mas também um crescimento adicional é obtido, o que não seria possível pelo aumento nos níveis de potássio nas plantas. Neste grupo, temos importantes representantes da família Chenopodiaceae, como beterraba e nabo, e gramíneas do tipo C4, como o capim pé de galinha. Nas plantas do grupo B, uma menor proporção das funções do potássio pode ser substituída sem prejuízo do crescimento, e um pequeno crescimento adicional é obtido. Temos como representantes deste grupo importantes plantas como couve, rabanete, algodão, ervilha, trigo e espinafre. No grupo C, a substituição do potássio pelo sódio ocorre num nível muito limitado e nenhum crescimento adicional é obtido. Temos como representantes deste grupo as espécies cevada, arroz, aveia, tomate e batata. Finalmente, no grupo D, nenhuma função do potássio é substituída pelo sódio e também não há crescimento adicional. Importantes culturas fazem parte deste grupo, como o milho, a soja e o feijão. O estímulo no crescimento de plantas, por meio da adição de sódio no substrato, tem sido observado em numerosos experimentos. Este efeito do sódio, juntamente com o seu papel na substituição das funções do potássio, é de grande interesse prático e científico. Isto abre a possibilidade para o uso de fertilizantes de baixo custo, com baixo teor de potássio e alta proporção de sódio, além de aumentar o potencial de sucesso para a seleção e o melhoramento de plantas adaptadas a solos salinos. A promoção do crescimento das plantas pelo sódio é causada principalmente devido ao efeito deste elemento na expansão celular e no balanço de água nas plantas. O sódio não apenas pode substituir o potássio em sua contribuição como um soluto em potencial nos vacúolos e, consequentemente, na geração de turgor e expansão celular, mas pode superar o potássio nesses quesitos, pois ele se acumula preferencialmente nos vacúolos. A superioridade do sódio em relação ao potássio na promoção do crescimento de plantas halófitas tem sido demonstrada em diversos experimentos. Neste estudo, o autor analisou o efeito da substituição de potássio por sódio na solução nutritiva nos parâmetros foliares de beterraba açucareira. Então, temos dois tratamentos: plantas nutridas apenas com potássio e este tratamento em que a maior parte do potássio foi substituída por sódio. Então, percebe-se aqui que em todos os parâmetros foliares, como peso seco de folha, houve resposta das plantas, ou seja, aqui foi superior. Também a área foliar foi superior nesse tratamento, ou seja, na maior parte
da substituição do potássio pelo sódio, também na espessura da folha e na suculência, ou seja, em todos os parâmetros foliares, houve resposta quando a maior parte do potássio foi substituída pelo sódio. Nas plantas em que o sódio é essencial ou naquelas em que este elemento é benéfico, suas funções gerais são muito parecidas com as funções do potássio, destacando-se a ativação de enzimas, incluindo a ATPase, a enzima que está envolvida na absorção ativa de íons, o envolvimento na osmose da membrana e o efeito sinérgico na absorção de vários elementos, como nitrogênio, fósforo e potássio. Além disso, o sódio favorece a acumulação de frutose, promove a conversão de frutose a glicose, aumenta o teor de sacarose em algumas plantas, reduz a mobilidade na abertura dos estômatos e, nas plantas C4, ele atua no transporte de CO2 até as células, onde este gás é reduzido a carboidratos. Para fazer esta aula, fizemos uma ampla pesquisa em diversas fontes. Uma das principais fontes foi este livro, Mineral Nutrition of Higher Plants, do Marchner, que é considerado um clássico na literatura científica de nutrição de plantas. O capítulo sobre elementos benéficos está muito bom neste livro. E eu sempre recomendo aos meus alunos: nada substitui uma boa leitura. Era isto que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Vejo vocês noutra oportunidade.